Fala galera, começando mais um conteúdo aqui no Camus Play. E o seguinte, ó, hoje nós vamos ver um conteúdo interessante e um tanto quanto diferente aqui no canal. Shikamaru e o custo de não ter ambição. Psicologia Naruto. Esse canal aqui é de psicologia dos animes, certo? Já vou me inscrever aqui, deixar o like. E parece ser bem legal esse vídeo aqui, a galera vem gostando, muita gente me indicou, porque fala do Shikamaru, fala dele sobre ele ser um gênio preguiçoso e fala sobre muitas pessoas se identificar com essa personalidade desse personagem aqui que tem muitos fãs. Você é um fã do Shikamaru? Deixa aí nos comentários. O Shikamaru tá no seu top 3 personagem favorito? Tá no de muita gente. Então deixa aí nos comentários e bora ver este conteúdo. Música tipo do Peaky Blinders, né? Aí, ó. Inteligência sem ambição é um pássaro sem asas. Caraca. Salvador Dali. Ó o homem. Impossível não gostar do Shikamaru, né, mano? Impossível. Eu sou Rafael, psicólogo, e tudo tem um preço, até mesmo uma vida simples. Hoje a reflexão é sobre Shikamaru Nara. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, rumo aos 400 mil inscritos. Vamos lá. Shikamaru é um personagem bem identificável. As pessoas se identificam muito com ele. E um dos motivos é que Shikamaru gosta de fugir dos problemas. Quem não gosta, né? Shikamaru queria uma vida calma e serena, sem muitas emoções ou trabalho. Ele é um personagem que prioriza a sensação de calma acima de qualquer outra coisa. E por esses motivos, ele se autodenomina a pessoa número 1 em fugir e também como alguém que é covarde. O filósofo britânico Alan Watts dizia: o significado da vida é apenas estar vivo. É tão claro, é tão óbvio e tão simples. E ainda assim todo mundo corre em pânico como se fosse necessário alcançar algo além de si mesmo. O Shikamaru concordaria fortemente com essa frase. O filósofo Antístenes, que era discípulo de Sócrates, nos aconselhou a reduzir as coisas que possuímos às necessidades básicas para que nossas almas sejam livres. Outro grande É o bagulho do minimalismo lá, né? O minimalismo é tipo isso, né? Estoicismo também. filósofo que poderia ter inspirado Shikamaru. Mas afinal, realmente ter uma vida simples como a do Shikamaru acaba trazendo uma maior satisfação? Shikamaru é diferente dos outros personagens. Até porque comparamos com o Naruto, que é o personagem mais motivado do anime. Enquanto todos os outros personagens estão fazendo poses que mostram o tanto que eles querem alcançar, Shikamaru quase sempre aparece com a mão no bolso, como se já estivesse satisfeito com tudo que tem. Há alguns meses atrás eu falei sobre o Nike, que é um personagem que não tinha ânimo pra fazer nada, mas o Shikamaru é diferente. Ele gosta de uma vida pacata e simples. Shikamaru tinha um famoso sonho de se tornar uma nuvem. Se uma nuvem implicava em não ter obrigações, você apenas existiria e não necessariamente você precisava fazer alguma coisa. Shikamaru também nunca teve grandes ambições como seus colegas. Ele só queria casar, ter uma família simples, como se isso fosse fácil, né? E ter um trabalho mediano. Essa era a vida dos seus sonhos. A mente humana é naturalmente inclinada a complicar as coisas. Um conceito conhecido como papanca nos ensinamentos budistas. Temos a tendência a gostar de pegar uma sensação ou um pensamento simples e gostamos de colocar em camadas de interpretação e significado, muitas vezes sem perceber. Isso pode levar a gente a construir narrativas projetando o futuro e ancorando no passado, em vez de simplesmente vivenciar o presente. Ou seja, tornar a vida tão simples não é algo necessariamente fácil. É verdade, a gente que complica muitas vezes, né? Papo reto. A neurociência nos diz que nossos cérebros são programados para a negatividade e odeiam a incerteza. Isso implica que mesmo notícias ruins podem ser melhores do que nenhuma notícia. Geralmente, na ausência de fatos, o cérebro inventa histórias para preencher lacunas. O Shikamaru, apesar de Tá ligado? Tipo, quando você tá em dúvida, assim, de alguma situação, aí você começa a criar na sua cabeça qual que é a resposta, e a resposta que você cria 100% das vezes não tem nada a ver com a realidade, é tipo isso. ser bastante inteligente, nunca pareceu questionar muito as coisas. Seus prazeres e objetivos são bem simples no geral. O ponto é que ele tem um grau de aceitação bem alto na vida. Isso é algo bem invejável. Ele consegue aceitar que vai ter uma vida tranquila e simples. Ele consegue aproveitar momentos simples na vida. Ele gosta de jogos como Shogi, que é um jogo de estratégia. Se compararmos com os jogos da nossa geração, é um jogo tedioso. Até porque o nosso cérebro atualmente precisa de vários estímulos. Cada vez mais é difícil se contentar com algo mais tedioso, como uma simples partida de xadrez, por exemplo, ou de Shogi. E vemos essa calma no Shikamaru desde criança, na amizade que ele tem com o Choji. O Choji é o seu único amigo mais próximo. E ele simplesmente mantém por vários anos. Shikamaru gosta de percorrer o caminho mais fácil de tudo. A sua parceira de equipe é O Naruto também é amigo do Shikamaru,
Só que se você parar pra ver, o Choji, por ser da equipe, é um amigo mais próximo do Shikamaru, tá ligado? Ino, ele nunca se interessou pela Ino. Talvez porque a Ino tem a personalidade mais incisiva, queria muitos holofotes, algo oposto dele. Essa baixa motivação, ou essa baixa ambição do Shikamaru, seria algo bom? Bem, depende. Primeiro precisamos olhar o que de fato desejamos. Em uma de suas cartas, Sêneca diz a Lucílio: na fala comum, costumamos dizer que estamos muito felizes que uma pessoa foi eleita cônsul, ou que outra pessoa se casou, ou que sua esposa deu à luz. Eventos que, longe de serem causa de alegria, são frequentemente o início de uma tristeza futura. O que Sêneca diz aqui é para termos cuidado com os nossos desejos, porque eles não trarão só benefício pra gente. Desejar muito e alcançar esse desejo não necessariamente vai trazer felicidade pra você. Então o Shikamaru entra em vantagem aí. Só que é uma linha bem tênue. Alguém como o Shikamaru também poderia ser uma pessoa bem apática. A falta de motivação, por exemplo, poderia ser justamente um problema biológico. Um estudo interessante da pesquisadora Valerie Bonelli mostra a diferença dos cérebros de pessoas altamente motivadas para pessoas com menos motivação ou apáticas. Os pesquisadores descobriram que as pessoas que tendiam a ser mais apáticas tinham menos conectividade cerebral simplificada entre regiões ligadas à decisão de fazer um movimento muscular e realmente fazer o movimento. E essa falta de conectividade eficiente resultou em mais atividade e um dreno de energia no córtex pré-motor. Lembrando que o córtex pré-motor é justamente a região do seu cérebro, a região central envolvida na decisão de agir. Essa área acende milissegundos antes de outras áreas do cérebro que controlam seus movimentos físicos. Então, naqueles que são menos motivados, o córtex pré-motor parece usar mais energia. Ou seja, o cérebro do Shikamaru poderia sim consumir mais energia para realizar uma ação. E isso explicaria boa parte da falta de motivação dele e do cansaço. Ou seja, rola o bagulho de procrastinação também nessa ideia aí? para pessoas mais apáticas, fazer uma ação exige mais esforço. Talvez para o Naruto ou para o Kiba seja mais fácil se motivar com um grande desafio do que para o Shikamaru. E isso pode ser uma questão biológica, levando para a nossa realidade. Apesar desse ponto, outro estudo interessante mostrou que isso não é um padrão imutável. Qualquer pessoa saudável pode mudar a conectividade funcional do seu cérebro, mudando conscientemente hábitos de comportamento e padrões de pensamento. Nosso cérebro é plástico. Sua mentalidade, sua predisposição para ser motivado ou apático nunca são fixos. Mudando conscientemente, como no caso do Shikamaru, que após se tornar mais velho, não evitou conflitos apenas por falta de motivação ou preguiça, e passou a agir mais em certas circunstâncias, como no caso da Suma. Ele foi extremamente determinado e não teve preguiça de se vingar do seu amigo que morreu, e de proteger a Kurenai, o filho dela. Certo, pode ser uma questão biológica, mas aí existe o lado ruim, de não ter ambição e muitos desejos. Como eu citei no vídeo do Oikawa, a ambição pode ser algo mágico e incrível, e tem diversos estudos que mostram que ela pode te impulsionar a ter uma maior satisfação com a vida. Existe uma metáfora interessante que conta a história de um jovem adulto que é indagado pelo pai, que cita que o filho não tem muita motivação na vida. O jovem então diz para o seu pai de forma bem honesta: pai, eu não importo, eu não preciso de muito, eu ficaria muito feliz se passasse o resto da minha vida num jardim assim como o que o senhor tem. E aí o homem, em vez de ser tocado pelas palavras do seu filho, ele simplesmente fala: filho, eu queria ser primeiro-ministro e acabei nesse jardim. Se o seu grande objetivo é estar aqui, temo onde você vai chegar. Existe uma beleza em procurar evoluir e procurar mais coisas. É que existe uma linha tênue entre você não ser ganancioso pra querer o mundo todo pra você, mas também não ser acomodado pra não querer nada, tá ligado? É uma linha meio que tênue, mano, entre você correr demais até acabar com as suas pernas ou não correr nada e negligenciar o uso das suas pernas, tá ligado? É meio maluquice esse bagulho mesmo. E eu sinto também que, tipo, é algo meio que genético mesmo. Você pode ver, tem pessoa que normalmente é mais paradona, é um pouco mais lenta, e tem pessoa que já é mais ativa, mais hiperativa, os bagulho assim, tá ligado? Se motiva mais fácil. Que nem uma parada. Eu sou um tipo de cara que eu me motivo fácil pras coisas, tá ligado? Qualquer coisa assim, tipo, é claro que tem coisas que não, que nem acordar cedo eu tenho uma dificuldade gigantesca. Pra isso eu não consigo me motivar. Agora, tipo, pra outras coisas assim do dia a dia, eu fico motivadaço por pouco, tá ligado? Pouca coisa já me faz ficar motivado. Nosso corpo, nosso cérebro foi projetado para não habituarmos com o que temos, para não nos contentarmos. Isso sim pode ser ruim em alguns aspectos, como eu já falei algumas vezes aqui, mas o motivo é que isso favoreceu nossa sobrevivência e favorece atualmente também. Os nossos ancestrais que sobreviveram foram aqueles que tentavam procurar mais, e isso fez eles encontrarem mais oportunidades de sobrevivência. Então sim, a ambição pode ser algo extremamente positivo. O Shikamaru aceita os malefícios de não ser ambicioso, como saber que talvez nunca será lembrado ou que não vai alcançar algo grandioso como seus colegas. Ele aceita isso. Como mostra esse estudo, a grande verdade é que muitos de nós, de fato, não vai atingir coisas grandiosas na vida. 92% das pessoas não conseguem alcançar aquilo que planejaram no início do ano. Então a chance de nos frustrarmos...
E eu vou te falar, normalmente o que a gente planeja no início do ano não são coisas tão mirabolantes assim, tá ligado? Não são coisas tão mirabolantes assim. Só o fato de não conseguirmos alcançar já mostra que, tipo, caramba, mano. Loucura, tá ligado? É realmente, tipo, muitas metas não são batidas, tá ligado? Então saiba quais metas você escolhe. Em atingir aquilo que almejamos é bem alto. E agora, então, nesse caso, qual que seria o mais aconselhável? Tu colocar metas não tão altas, mas metas com uma maior facilidade de se bater para se bater essas metas, ou colocar uma meta mais alta e mesmo que você não bata ela, o mais longe que você chegou, você já saiu ganhando, porque você já conquistou alguma coisa. Fica aí a reflexão. Ambições costumam ser uma espada de dois gumes. Elas podem te motivar a ponto de você ter mais energia para atingi-las, mas também podem te frustrar mais do que qualquer outra coisa na vida. Qual Então foi você o que papo pensa aqui? Peraí. ou se mais também espada de dois gumes. Elas nos frustrarmos e conseguem alcançar aquilo que planejaram no início do ano. Então a chance de nos frustrarmos em atingir aquilo que almejamos é bem alta. Ambições costumam ser uma espada de dois gumes. Elas podem te motivar a ponto de você ter mais energia para atingi-las, mas também podem te frustrar mais do que qualquer outra coisa na vida. Entra na pergunta que eu fiz, né? É melhor ter uma ambição muito alta e o máximo que se atingisse já saiu ganhando, mas isso é fogo porque se você não atingir a meta, a sua mente vai achar que deu errado, mesmo dando certo por ter atingido uma parcela alta dela? Ou será que é melhor colocar metas menores e atingíveis para meio que ir escalando? Eu acho que é melhor metas menores, atingíveis e escalonáveis, né? Porque assim sua mente vai sempre estar ali alcançando metas, não importa o tamanho, e subconsciente você vai estar entendendo que você vai estar evoluindo. Mas voltando pro Shikamaru, eu quero saber onde volta pro Shikamaru essa ideia. Então você Eu tô falando mais de mim do que do Shikamaru. que pensa ou se sente parecido com o Shikamaru, talvez por uma questão biológica, talvez o cérebro de fato gasta mais recursos para realizar uma ação, ou simplesmente porque você tem um nível de ambição menor do que os outros. Quando assistimos Naruto, ficamos com aquela sensação de que que o Shikamaru poderia alcançar mais coisas. Tanto que o Naruto tinha bem menos recursos e chegou bem mais longe, né? É muito mais sobre o quanto você quer do que os recursos que você tem, tá ligado? Apesar dele ter Ou recursos que você busca. Sasuke mesmo em Konoha não tinha recursos de alcançar mais poder e correu por Orochimaru. Então ele tá buscando novos recursos pra obter novas paradas, tá ligado? alcançado muita coisa. Isso é algo recorrente em nossa sociedade, com nós mesmos. Eu, vocês também que estão me assistindo, talvez no fundo sente que poderia ter alcançado mais. E talvez sofre por isso. Coisa que o Shikamaru não sofre. Ele lida muito bem com tudo isso. Ele aceita simplesmente que é diferente. E que não precisa ser cheio de sonhos, como seus colegas. O Shikamaru tem um perfil de alguém que não é muito influenciável. E isso pode ser bom e ruim. O lado bom é que ele vive uma vida mais autêntica e baseada naquilo que ele escolheu acreditar. Pouco importa a vida dos outros ou a escolha dos outros. O lado ruim é que ele se motiva também menos pela ação dos outros. Todos nós podemos sonhar com o que quisermos. A questão é que tudo exige um preço. Se você quer uma vida grandiosa ou você tem um desejo de atingir muita coisa, você vai pagar um preço. E se você não quiser também nada, você vai pagar um preço também. Boa visão, isso aí, hein? Tudo tem um preço. Que nem eu tô pensando aqui também, um exemplo. O caso do Neji e do Lee. Se você for parar pra ver, o Neji, ele sempre teve um talento natural, sempre teve recursos pra poder aprender coisas relacionadas ao que ele queria evoluir, que no caso seriam as técnicas Hyuga, e ele era um dos principais Hyuga, pelo menos da família secundária, então ele sempre teve recursos ali de treinar e aperfeiçoar as técnicas, e teve ali tudo pra poder melhorar, né, pra poder ser um grande ninja. Enquanto o Lee já não tinha nada. Mas por que o Lee chegou no nível do Neji? Porque, ponto que o Lee é um personagem muito mais querido do que o Neji, pode-se dizer, né, entre os fãs. E por quê? Porque o Lee, mesmo tendo muito menos recursos, o Neji tinha Doujutsu, que era o Byakugan, tinha Chakra, tinha Ninjutsu, tá ligado? Tinha um Taijutsu natural já, auxiliado pelo Byakugan muito bom. E aí o que acontece? Nisso, ele tinha tudo pra ser bom. E foi bom. O Lee não tinha nada pra ser bom, tá ligado? Mas só na base do esforço, só na base do treinamento, só na base dele se aperfeiçoar ao máximo com os únicos recursos que ele tinha, que no caso era o Taijutsu, e um Taijutsu até que básico, pode-se dizer, porque ainda o Taijutsu do Neji era o punho gentil, que pegava ali as veias de chakra, com Byakugan e etc. O Lee era só no soco e chute. Mas ele ficou tão bom no básico, mas tão bom no básico, mas tão bom no básico, que ele chegou no nível do Neji, tá ligado? Em questão de poder. Tanto que, tipo assim, uma luta de Lee contra Neji, até hoje ninguém sabe o resultado.
Inclusive, deixa aí nos comentários, ali no clássico ali, vai. Ou pode até pro Shippuden, mas vamos ali no clássico. Neji contra ele. Você acha que o Neji aguentaria um Lee com 5 portões abertos? Tá ligado? Fica aí uma questão. Então é interessante isso. Não importa o quanto de recurso você tenha. O que importa é o quanto você tá afim de conseguir aquela parada. Eu posso dizer isso porque, tipo assim, pô, tá maluco? Quando eu comecei o canal, eu tava, tipo, o canal Radar Anime, eu comecei ele, eu lembro certinho. Eu trabalhava, tipo, embaixo da escada. Minha casa ainda tava em obra. Tava cheio de goteira. E eu, tipo, trampando embaixo da escada, tá ligado? Jogado com um notebook que eu comprei lá na época lá que tava o lockdown lá, tá ligado? Pô, juntei umas moedas, um amigo saiu do trampo lá, tava com o notebook que comprei. Então, tipo assim, ali eu não tinha recurso nenhum, tá ligado? Pô, comprei um microfone mais barato, tudo mais barato, e meio que com recursos bem limitados. Eu queria tanto a parada que, tipo assim, eu fiquei uns 6 meses debaixo da escada fazendo vídeo igual um maluco, tá ligado? Enquanto muitas vezes, hoje, se eu não tivesse o canal, eu já teria o recurso ali pra ter uma câmera boa, um microfone bom, mas talvez não teria a mesma motivação de não desistir no passado, tá ligado? Então esse conceito de motivação, que é o motivo da ação, vale demais. Tipo assim, vale mais do que o recurso, tá ligado? Você pode ver, ó, exemplo, jogador de futebol. O próprio Naruto, vamos pegar aqui o próprio Naruto. O Naruto tão esforçado, mas tão esforçado que mesmo ele sendo jogado, não tendo recurso, não tendo família, não tendo ninguém pra estar ali com ele ficou o mais poderoso do anime, tá ligado? Ele ficou mais poderoso do que vários ninjas ali, que tinha clã, que tinha vários recursos pra melhorar, tá ligado? Então, querendo ou não, mano, a motivação ela é mais importante do que as ferramentas ali que você tem, tá ligado? Se você realmente tá afim, você vai fazer alguma coisa pra evoluir e no fim das contas você não vai estar no mesmo lugar que você começou, tá ligado? Equilíbrio sempre é bom, até porque atingir objetivos é bom para o nosso cérebro. O cérebro tem uma rede de recompensa comum, cuja atividade ligada à dopamina sustenta todos esses grandes sentimentos que temos quando desfrutamos de uma comida deliciosa, quando ganhamos algo, quando ganhamos uma partida de futebol de alguém, ou quando recebemos um aumento de salário, etc. Algumas drogas podem sequestrar essa rede a ponto de fazer com que recompensas naturais, normais da vida, pareçam pálidas e sem vida. Aí entra a questão do vício. Então, o sucesso, a conquista, ela age como se fosse um tranquilizante, reduz os níveis do estresse do hormônio cortisol e pode até ter qualidades antidepressivas leves. Atingir objetivos dá pra gente a sensação de autoconfiança e aumenta a sensação de controle. Dito isso, resposta lá pra pergunta que eu fiz. Em vez de você colocar uma meta muito alta, que você sabe que possivelmente você não vai nem conseguir alcançar, porque ela é alta. Mesmo se você, vamos supor, você alcançou juntar 10 mil reais, e aí você conseguiu juntar 8, por você ter colocado uma meta muito alta de 10, esses 8 não tem o valor de 8, que no caso é 80% da meta batida. Não, tá ligado? Ele vai gerar a sensação de que não consegui realizar a meta. Então, tipo, tu coloca uma meta ali de 6, e se você bater essa de 6, tu coloca uma de mais 2. Tá ligado? Aí você bate o 6, como você iria no fim das contas bater 8, tu conseguiu bater as 2 metas no lugar de uma. Uma meta e uma meta bônus, então é melhor escalonando as metas, tá ligado? Ah, eu quero passar a acordar 7 horas da manhã. Beleza que eu faço isso errado, então aqui eu tô falando pra mim mesmo. Ah, eu quero acordar 7 horas da manhã, eu só tô conseguindo acordar meio-dia. Beleza, amanhã tu tenta acordar pelo menos 11, depois tu tenta acordar pelo menos 10, depois tu tenta acordar pelo menos 9, depois pelo menos 8, 7... Pronto, já tá suave, tá ligado? Conseguiu. Agora, se for do meio-dia pra 7, aí você vai te quebrar, tá ligado? Mesmo assim, eu admiro muito essa perspectiva do Shikamaru, de pensar por si mesmo, de tentar isolar os seus valores do restante das outras pessoas. Eu também admiro muito essa parada do Shikamaru, que é tipo assim, ele não é carente, tá ligado? Ele tá só por ele, dane-se e tá maneiro, tá ligado? Tá tudo bem. No fim das contas, pro Shikamaru, tá tudo bem, tá ligado? Às vezes dependemos de fontes externas para a informação. Tá vendo a parada da carência, entre aspas? É isso, tá ligado? Você sempre vai depender ali de fontes externas. O Shikamaru não tem isso, ele só depende dele mesmo, ele é autossuficiente. Conhecimento, sistemas de crenças, entretenimento, ao mesmo tempo nos vendem a ideia de que nossa felicidade vem de fora. Com o tempo, passamos a acreditar que tudo que é desejável, satisfatório e gratificante, tudo que queremos e precisamos, vem de fora. O Shikamaru encontra esses valores dentro de si mesmo, sem se importar muito com os valores externos. O famoso psicólogo Abraham Maslow descobriu que as pessoas mais felizes não eram necessariamente as mais ricas, mais atraentes ou mais inteligentes. Elas
Elas eram simplesmente aquelas que viviam vidas autênticas, realizando seu potencial e vivenciando momentos de profunda alegria e conexão. O Shikamaru seria aquela pessoa que consegue contemplar coisas simples da vida, como ficar sentado embaixo de uma árvore, apenas observando as coisas ao seu redor, em um estado profundo de plena atenção. É curioso que mesmo nas situações em que ele tem que se esforçar, e mesmo ele não tendo a propensão para se esforçar, ele faz alguma coisa. Ele tenta passar por cima disso. Porque uma coisa também que ele valoriza muito são as relações sociais, as pessoas que ele gosta. O famoso neurocientista William James uma vez diz: a ação parece seguir o sentimento, mas na verdade, a ação e o sentimento andam juntos. E ao regular a ação, que está sob o controle mais direto da vontade, podemos regular indiretamente o sentimento, que não está. Portanto, se você colocar a carroça na frente dos bois, em termos de dar início a comportamentos motivados usando seu livre-arbítrio, acredito que os caminhos neurais associados à conectividade cerebral de uma pessoa motivada acabarão se fortalecendo. Ou seja, as mudanças podem vir muito bem de fora para dentro. Sua ação pode motivar você a agir mais, e aos poucos o seu comportamento vai mudando também. Shikamaru é um personagem muito amado. Shikamaru é aquele que se parece mais com o nosso eu, que é apenas ficar quieto em momentos de estresse. No fundo, gostamos desses momentos. Prestar atenção ao momento presente e aproveitar momentos simples acabam trazendo mais satisfação à vida. Como se você hackeasse seu cérebro para ter prazer com desejos simples, com coisas mais simples. Ao mesmo tempo que também é bom ter objetivos e talvez metas que te fazem sonhar alto também. Até porque a vida em um jardim com a família é maravilhosa, mas para atingir esse objetivo, talvez precisemos almejar um pouco mais. A vida no jardim com a família é maravilhosa, mas pra ter essa vida maravilhosa, primeiro tem que ter uma família e depois ter um jardim. Ou seja, pra você atingir algo maravilhoso, você precisa ainda atingir algumas outras coisas, tá ligado? Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Pô, maneiro, tá? Eu confesso pra vocês que eu comecei esse vídeo meio perdido. Eu comecei e falei, cara, pra onde a gente tá indo aqui, tá ligado? Só que aí eu engajei com ele, mano. Ô, da hora esse canal, gostei. Vocês gostaram? Vou trazer mais vídeos nesse estilo. Vocês gostaram? Pô, eu curti, mano. Chegou na metade, eu já tava engajadão na ideia, tá ligado? Pô, curti pra caramba. Aí, se você gostou, deixa o seu like. Se você gostou, deixa opiniões que você acha aqui sobre o que a gente falou, tanto do criador de conteúdo aí do canal Academia dos Animes. Não, Psicologia dos Animes. E também as visões aqui, tá ligado? Comenta aí a sua opinião, comenta o que você acha do Shikamaru. Comenta qual o próximo personagem você quer ver um vídeo estilo desse. Eu vi que ele lançou um do Gai legal. E vi que ele lançou um do Tobirama legal também nesse estilo. Então, pô, deixa aí nos comentários, vai ser bem maneiro, tá ligado? Vai ser bem maneiro. Comenta qualquer coisa aí só pra engajar, só. Deixa o like e se inscreva ativando o sininho para não perder nenhuma novidade, tá bom? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu gostei bastante. Até a próxima e fui. Ah, peraí, vota em mim lá no IBEST, deixa eu falar rapidão aqui. Vota em mim lá no IBEST, tá? Vou deixar o link aqui na descrição. Vota em mim lá no IBEST, vai ser bem legal. Conto com a sua votação lá pra me ajudar. Valeu? Beijo e um cheiro.